Frequentemente, quando eu abro a caixinha de perguntas lá do Instagram, muitas pessoas me enviam questões relacionadas à transferência erótica. Pessoas dizendo que estão apaixonadas pelos seus respectivos psicanalistas, analistas falando sobre pacientes que se apaixonaram por eles, pessoas pedindo para que eu fale um pouco mais sobre como lidar com essa situação, como manejar a transferência erótica. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Primeiramente, o que é a transferência erótica, pessoal? A transferência erótica acontece quando um paciente exprime de maneira mais ou menos direta, mais ou menos explícita, que está gostando romanticamente, eroticamente, sexualmente do seu analista. Apesar de muitos filmes e séries tematizarem essa situação, ela não é tão comum quanto as pessoas imaginam. Não é muito frequente na experiência clínica da maior parte dos psicanalistas terem um monte de pacientes apaixonados por eles. As manifestações desse desejo do paciente pelo analista podem ser as mais diversas. O paciente pode se apaixonar pelo seu terapeuta e manter essa paixão completamente oculta, pelo menos do ponto de vista das suas verbalizações. Ele pode não necessariamente falar com o analista que está apaixonado. Ele pode dar sinais sutis de que isso está acontecendo. Às vezes, o paciente não percebe claramente o que está em jogo, mas ele dá determinados sinais e o analista pode perceber esses sinais e detectar que há a presença de uma transferência erótica. Às vezes, o paciente não quer falar explicitamente a respeito, mas ele dá determinadas indicações, frequentemente até de maneira involuntária. E pode acontecer também do paciente falar francamente, explicitamente: olha, estou apaixonada por você, estou gostando muito de você, ou tenho fantasias sexuais envolvendo você, eu sinto ciúme quando eu saio daqui porque eu imagino que você vai atender outras pessoas e isso me provoca ciúme. Enfim, as formas de manifestação da transferência erótica são as mais diversas, mas o que caracteriza esse tipo de vínculo é o aparecimento no paciente de desejos eróticos vinculados ao analista. A gente sabe que o paciente pode experimentar diversos tipos de manifestações afetivas em relação ao seu terapeuta. Pode experimentar uma afeição, como experimentaria em relação a um amigo, um familiar, pode sentir medo do analista, pode ficar com raiva do analista, pode se sentir acolhido pelo terapeuta e pode acabar experimentando desejos eróticos, românticos pelo seu analista. Isto é a transferência erótica. Agora, uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente quando nós estamos falando sobre esse assunto. Esse tipo de amor que aparece no contexto terapêutico, esse amor de transferência, como diz o Freud no clássico texto dedicado a esse assunto, esse tipo de sentimento que o paciente experimenta é falso? Não. A paixão que, porventura, uma paciente desenvolve pelo seu analista é tão real, é tão verdadeira quanto uma paixão que ela desenvolveria por qualquer outra pessoa fora do consultório. Tem muita gente, até alguns autores na psicanálise, eu já vi isso, que tem esse mal entendido, que é esclarecido pelo Freud no texto sobre o amor de transferência, lá nos artigos técnicos que ele escreveu. Não se trata, gente, de uma confusão que uma paciente estaria fazendo quando ela se apaixona pelo analista. Você está confundindo as coisas. É porque você
se sente muito acolhida aqui, é porque aqui nós temos um clima de intimidade, é porque você conversa coisas muito pessoais comigo e eu dou muita atenção para você, como tem que acontecer mesmo no contexto terapêutico. Aí você está confundindo as coisas e você está desenvolvendo uma paixão, mas essa paixão não é verdadeira. Não, ela é verdadeira sim. As pessoas se apaixonam nos contextos externos ao consultório, na vida real, por assim dizer, as pessoas se apaixonam em condições muito semelhantes. É muito comum na vida real, fora do consultório, é muito comum que paixões emerjam, aconteçam justamente quando duas pessoas começam a conversar de maneira mais aprofundada, mais íntima, mais frequente. Essas são condições propícias ao desenvolvimento da paixão. Nesse sentido, o que nós podemos dizer? Que o contexto psicoterapêutico, eu não estou falando só da psicanálise, mas de qualquer tipo de psicoterapia 1 a 1 que aconteça ali num consultório ou num atendimento online, tem um terapeuta e um paciente, os dois ali num enquadramento de sigilo, de privacidade, em que o paciente compartilha coisas íntimas, coisas pessoais, coisas que ele não fala com ninguém, esse contexto ele é muito favorecedor de um processo de apaixonamento. Claro, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que não é surpreendente que um paciente, uma paciente desenvolvam sentimentos eróticos em relação ao analista, porque essa condição de intimidade, de sigilo, de privacidade que existe no relacionamento terapêutico, ela é propícia para o desenvolvimento de uma paixão. E essa paixão que nasce ali, na sessão, ela é verdadeira, tão verdadeira quanto as outras paixões que já surgiram na vida do sujeito fora do consultório. Ah, Lucas, mas se é verdadeira, se essa paixão é verdadeira, por que chamá-la de transferência? Ora, porque toda paixão é transferencial. Sim, meus amigos. Essa é uma grande descoberta da psicanálise. Todo o processo de apaixonamento é transferencial. Quando você se apaixona por uma pessoa, é porque você está transferindo para a relação com essa pessoa determinados padrões, determinadas expectativas. Você encontrou nessa pessoa determinados traços que levam você a se apaixonar. Você não se apaixona por qualquer pessoa. Para aí para pensar na sua vida, nos processos de apaixonamento que você já teve, nas pessoas que você já desejou. Você deseja qualquer pessoa? Não. A psicanálise demonstrou que nós temos determinadas condições para amar. Todo mundo tem uma espécie de equação e a gente só consegue se apaixonar por pessoas que entram naquela equação. Para aí para pensar na sua vida, você já conversou com muitas pessoas, pessoas até que você pode achar atraentes fisicamente, pessoas que você considera bonitas, mas pelas quais você não sentia muita coisa. Talvez, no máximo, uma atração física, mas não um apaixonamento, não um desejo de fato de estar com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não se encaixava na sua equação de amor. Ela não se encaixava nas suas condições de apaixonamento. E essas condições de apaixonamento, elas são estabelecidas na infância. Por isso que toda paixão é transferencial. No final das contas, nós temos na infância determinadas figuras, que foram as nossas primeiras figuras de amor, os nossos primeiros objetos de amor, geralmente pai e mãe, mas não necessariamente, porque tem muitas pessoas que não conviveram com o pai ou não conviveram com a mãe, conviveram com outras figuras ali, avó, tio, babá, os próprios irmãos. Então nós temos ali na infância as primeiras figuras, os primeiros objetos de amor. Na relação com esses objetos, a gente estabelece as nossas condições para amar e depois, ao longo da vida, a gente só vai transferindo. As pessoas que vão chegando na nossa vida pelas quais nós nos apaixonamos, elas entram nessa equação. E o analista pode ser uma dessas pessoas. Então você pode, de repente, iniciar um processo terapêutico e não se apaixonar por aquele analista. Porque aquele analista apresenta certas características, eu estou falando de características físicas, de tom de voz, de estilo, de modo de se posicionar em relação a você, que não vão entrar na sua equação. Aí você muda de analista, vai para um outro que entra na sua equação. Que tem de repente um nome. Isso é tão sutil, gente, que o nome do sujeito pode levá-lo a entrar na sua equação. E aí você vai lá e acaba se apaixonando por ele. Então toda paixão é transferencial.
Por isso nós falamos de transferência erótica, de amor de transferência. Outra pergunta que sempre surge. Beleza, Lucas, a paciente falou para mim que ela está apaixonada por mim, que ela tem fantasias comigo, que ela imagina a gente saindo, que ela imagina a gente transando, etc. O que eu devo fazer? Eu devo censurar a paciente, falar com ela que ela está confundindo as coisas, que isso nunca vai acontecer, então é melhor ela parar de falar sobre isso, eu devo encaminhar a paciente? Nenhuma das duas coisas. Você não vai nem censurar, impedir a paciente de falar sobre aquilo, porque, volto a dizer, esse fenômeno surgiu não por acaso. O contexto terapêutico facilita e até a gente pode dizer, mais fortemente, provoca esse tipo de processo, esse tipo de fenômeno. Então, você não vai censurar a paciente por falar isso. E você também não vai necessariamente encaminhá-la. O encaminhamento só acontece quando a intensidade dos sentimentos apresentados por aquela paciente é tão elevada que a pessoa já não consegue fazer propriamente o trabalho de análise. Ou seja, a pessoa vai, em toda a sessão, ela só fica ali elogiando o analista, falando das fantasias que tem como analista e para de falar de si, para de falar da sua história, para de falar das suas queixas, dos seus problemas. Começa a fazer coisas até fora da sessão, de repente ficar ali stalkeando o analista, aparecendo em situações, em contextos, em festas, situações sociais em que o analista está. Ou seja, quando esse amor ele começa a adquirir um caráter meio obcecado, muito passional. Nesses casos em que o trabalho de análise fica completamente comprometido, praticamente inviabilizado, aí nesses casos, sim, é recomendável que você encaminhe a paciente para um colega para que ela possa continuar o seu processo de análise, já que nesse caso, o amor de transferência se tornou uma resistência muito acentuada e que inviabilizou a continuidade do processo. Mas se isso não acontece, se a intensidade do amor de transferência permanece moderada, de tal maneira que a paciente chega, fala das suas fantasias com o analista, mas fala também de si, continua falando sobre a sua história. O analista não vai censurar a paciente, vai manter o processo, vai continuar o processo com ela. Nesse sentido, Lucas, o que então o psicanalista deve fazer? Essa é a pergunta que nós estamos esperando que você responda. O que o psicanalista deve fazer se de repente uma paciente chega e diz: estou apaixonada por você, tenho pensado muito em você, não como analista, mas como homem? O que o analista deve fazer numa situação como essa? Primeiramente, deixar muito claro para a paciente que não haverá a realização desse desejo, que isso não acontecerá. Isso precisa ser dito, isso precisa ficar muito claro, porque todo mundo que já viveu uma paixão sabe que você cria uma série de expectativas que muitas vezes desafiam a própria realidade. Essa paciente que está confessando a sua paixão pelo analista pode efetivamente acreditar que existe uma possibilidade deles ficarem juntos. E aí o analista precisa ser muito claro ao dizer que isso não vai acontecer. Mas aí qual é o manejo? Qual é o caminho a partir daí? A partir do momento em que foi estabelecida essa barreira, não vai acontecer a realização desse desejo. O analista deve então estimular essa paciente a pensar sobre esse apaixonamento. Coisa que não é possível quando o apaixonamento acontece na vida real. Quando acontece na vida real, sei lá, a paciente se apaixonou pelo seu colega de trabalho. E aí então ela chega um dia e se declara para esse colega. Bom, se o colega achar a paciente atraente, gostar dela também, de repente até estiver apaixonado por ela também, o que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente uma correspondência. Um vai entrar na equação de amor do outro e eles vão começar a ter um relacionamento. E essa paciente não terá a oportunidade, numa relação no mundo real, de entender quais são as suas condições de amor, de pensar sobre o que a levou a se apaixonar por aquele cara. Ela não terá oportunidade, porque ela vai estar muito mais dedicada a viver a relação de amor, e não a pensar sobre ela. Na psicanálise,
quando acontece a transferência erótica, quando acontece esse processo de apaixonamento, o sujeito tem a oportunidade de pensar: o que será que me levou a me apaixonar pelo meu analista? Quais são as características dessa pessoa que me fizeram me apaixonar por ela? O que está presente aqui na nossa relação que levou a esse processo? Será que com essa paixão, com o desenvolvimento dessa paixão, eu não estou fugindo de explorar determinadas questões? Em que momento esse apaixonamento surgiu? É naquele momento que a gente estava entrando por certos assuntos, por certas questões muito difíceis? E será que a paixão não surgiu justamente para me livrar de pensar sobre aquelas questões? Enfim, o analista precisará encorajar, estimular a paciente a pensar sobre o seu apaixonamento. Então, um tipo de intervenção, pensando aqui livremente, que poderia acontecer diante da declaração de uma paciente, seria: olha, vamos pensar sobre isso, vamos conversar a respeito. Deixando claro aqui para você que isso não vai acontecer, que o nosso vínculo aqui é um vínculo profissional, é um vínculo terapêutico, mas esse é um fenômeno que surgiu aqui entre nós. Então nós precisamos pensar a respeito dele. E aí é muito importante que o psicanalista trabalhe também a sua contratransferência. Porque se de repente ele tem ali questões mal resolvidas com o seu narcisismo, ele pode acabar, sem perceber, alimentando essa paixão. E isso não deve acontecer. O analista não deve alimentar a paixão da paciente, mas analisar essa paixão. É dessa maneira que nós devemos intervir e manejar a transferência erótica. Bom, falei aqui de uma forma mais curta, mas eu pretendo futuramente, lá na Confraria Analítica, fazer uma aula mais aprofundada, mais detalhada sobre esse assunto. Então, se você já é meu aluno na Confraria Analítica e deseja assistir essa aula, coloque aqui nos comentários, porque de repente eu adianto a produção dessa aula especial para atender aí aos pedidos de vocês. Se você ainda não conhece a Confraria Analítica, deixa eu te explicar. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Nós já temos lá mais de 350 horas de aulas disponíveis e toda semana tem 2 aulas novas. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para fazer parte da Confraria Analítica é muito simples e muito acessível. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição, que você consegue fazer a assinatura e se tornar mais um dos meus mais de 2.500 alunos lá na Confraria. Antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar esses 3 e-books separadamente, mas se você quiser economizar, você compra os 3 juntos num pacote especial que sai muito mais barato do que se você comprasse os 3 separadamente. Beleza? Os links, tanto para cada um dos e-books quanto para o pacote especial, estão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixe de compartilhar aí com todos os seus amigos, mande em todos os grupos de WhatsApp, curta, se inscreva para não perder os próximos vídeos e faça um comentário sobre o que você achou, dúvidas que você teve e também aqueles que são alunos da Confraria, coloque aqui, vocês querem que eu faça uma aula especial sobre transferência erótica em breve? Se tiver muitos comentários, eu adiantarei a publicação dessa aula. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.